Ainda hoje, o autismo é um universo em descoberta. Imagine como era lidar com o diagnóstico de TEA quase 30 anos atrás. Foi nesse contexto que a nossa convidada percebeu que a sua filha tinha algo diferente e buscou entender o que acontecia. Com poucos profissionais e serviços especializados, foi necessário criar um espaço para o atendimento das crianças com autismo. Nesse episódio, vamos conversar com uma mulher que, diante das tribulações, mostrou garra e determinação para construir um legado. Ficou curioso, quer saber mais? Segue com a gente. Essa questão do autismo é uma coisa tão complexa que precisa de orientação, de terapia, de atendimento. Não somente a criança, como a mãe, como o pai. E quando a gente fala isso, é aí onde está a grande dificuldade. É como se estivesse querendo demais, entendeu? É como que se estivesse querendo fazer da questão do autismo uma... Não sei, você vê no olho, você vê na pessoa, entendeu? E não é assim. Eu entendo que a família sofre. Eu ainda me lembro, foi umas coisas assim marcantes. Eu não entendo nada de autismo, mas eu vou atrás. E foi fazer curso assim de iniciativa própria, sem em nenhum momento requerer aquilo, né? Logicamente que a pessoa cresce, né? Mas não importa, importa que a pessoa, você vê aí a responsabilidade da pessoa, o amor, né, naquilo que faz, aí foi atrás. E isso ajudou a PAGE muito, ajudou os nossos autistas, né? Então, eu paro assim, iniciamos, ninguém sabia de nada, ninguém conhecia nada. E essas pessoas foram atrás. Então, isso foi muito importante para a PAGE. Muito. O motorista parou. E, por favor, desça. E me fez descer do ônibus com ela. Gente, eu não tive atitude nenhuma. É porque naquela hora. Aí eu desci com ela. Nisso ela tinha uma mochilinha que caiu ali no meio do tumulto. Nós descemos e alguém jogou a mochila pelo vidro. Pá! Entendeu? Aí, e ela só piorou. E eu posso falar que sobre o amor. Literalmente, eu aprendi a amar mesmo com a Vitória. Porque o amor sendo algo que a gente suporta, né? Que a gente se doa. A minha concepção de amor, né? Aquele amor foi através da Vitória mesmo. Que a Vitória é um grande desafio onde eu tenho que me doar todos os dias. Olá, estamos começando mais um episódio do Papo On Podcast e hoje a gente vai receber aqui uma pessoa que tem uma história muito impactante, né, especial de vida, mãe atípica, educadora e fundadora de uma ONG aqui no Guarujá, não é isso, Dai? Sim mesmo, a Silene. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vai ser um prazer ter esse bate-papo com você. Olá, eu que agradeço estar aqui com vocês e falar sempre um pouquinho da nossa causa. Eu gosto, é muito bom. Então, Silene, quando sua filha era pequena, o autismo, né, ainda não era uma questão tão divulgada, tão conhecida. Como é que foi o processo para você, para o seu esposo, para sua família, de chegar ao diagnóstico? Olha a pergunta. Bem, na verdade, eu não conhecia nada, nós não conhecíamos nada, não era um assunto assim falado, divulgado. Então, quando a doutora Maria Lúcia Leal, né, que é neuropediatra, na época, ela que deu o diagnóstico da Vitória. Aí ela é autista. Eu fiquei olhando assim para ela e o que é isso? Ela era pequena? A Vitória tinha quanto 4 tempo? anos. 4 anos. Bem, na verdade, eu sempre desconfiei que Vitória tinha algo. Lógico, o que? Não sabia. Autismo nem passava, como eu disse, eu não sabia o que era isso. Eu desconfiava que ela tinha algo, mas assim, que com um remedinho, com um médico assertivo, melhoraria, né? Eu achei que era alguma coisa assim, neurológica e com uma medicação, digamos, tivesse cura. Não imaginava o quê? Porque desde bebê era um bebê diferente. Hoje eu entendo aquelas diferenças que eu via, nada mais é o autismo ali presente, né?
E então eu falava para o pediatra, minha filha, ela é diferente, doutor, dos outros bebês. Ela chora demais, ela não vai com ninguém. Se eu apertasse a menina no colo, caía no choro e ficava ali. Era uma loucura. Você percebia já alguns incômodos dela diante de algumas coisas. Literalmente, a Vitória, durante uns 4 mesinhos assim, logo pequenininha, ela só dormia 2 horas por noite. Era uma coisa estranha. E era assim, 2 horas, cerrado ali. Quando dava 2 horas, em ponto, ela acordava e ninguém dormia mais. Era um soninho tranquilo, né? Não era tranquilo e não existia, porque 2 horas por noite foi aumentando aos poucos, depois dos 4 meses. Então, achávamos que era cólica. O pediatra também achava que era cólica, era no Fital e outros remedinhos. O que tem. Então, eu me recordo de ir ao hospital com ela, entrar chorando, e ela sair chorando, sem parar. Era uma coisa assim... nós não sabíamos o que pensar. E era a sua primeira filha, né? Sim, a minha primeira filha. Era uma mãe de primeira viagem... em tudo, né? E com um problema desse aí, problema que eu tô falando, sem saber o que. E até você descobriu o que era para direcionar, né? Exatamente. E Vitória só foi dormir um pouquinho mais à medida em que foi crescendo. Para resumir, eu só fui, eu e meu marido, saber o que era dormir 6 horas direto, 6 horas. Pensa assim, deitei, dormi por 6 horas, quando Vitória completou 9 anos. Nossa, olha. Até 9 anos nós não sabíamos o que era dormir, deitar e dormir 6 horas, né? Então, assim, logo de início sabíamos que tinha algo ali. Agora o quê? Só aos 4 anos de idade. Só depois que veio, né? Sim. E como é que foi esse processo aí depois de buscar o diagnóstico? Como eu falei, era algo ainda... Hoje ainda está se abrindo, né? Há muita coisa por se descobrir, mas já se caminhou bastante. Mas como foi esse processo? Aí vocês começaram com a doutora Maria Lúcia Leal, aí ela já deu algum esclarecimento, apontou algum caminho. Como é que foi esse andar, né, de vocês? Porque realmente vocês foram desbravadores. E dentro disso tudo ainda tem aquela questão do diagnóstico e processamento disso tudo, né? Entender o que é, aceitar isso para poder correr atrás, porque às vezes a família demora a processar esse diagnóstico, aceitar isso e demora a correr atrás de um tratamento, porque você não planejou isso tudo, né? É uma coisa que veio de surpresa na sua vida. Sim, na verdade, eu me recordo que há 13 dias já estava eu lá no pediatra com a Vitória, chorando, e o que essa menina tem? E o médico falou, cólica. Depois voltei de novo. Mas, mãe, não passou? Levei aí foi a Via Cruz, né? Pediatra, troca de pediatra, eu queria um. E nisso a Vitória completou 1 ano, 2 anos, não falava, né? Comecei a achar tudo muito estranho, mas o pediatra, de certa forma, ele foi até um pouco assim, rude, que ele falou, mãe, você está procurando coisa onde não tem. Cuidado. Eu comecei a, de certa forma, até me calar, né? E ter um receio de falar. Com medo de estar errada, de repente. Exatamente. Aí eu levei a fono e ela falou assim que eu estava muito ansiosa, porque as crianças, elas não tinham desenvolvimento igualzinho, né? Tudo bem que nessa idade, realmente, mas em alguns casos pode ser que sim, pode ser que não, e que eu estava passando aquilo para a minha filha. Então, eu comecei a me sentir meio que culpada e... eu tinha até receio de me abrir com os médicos e a contar dali procurar e falar o que ela tinha. E também não adiantou nada, né? Ficou ali naquelas terapias em grupos, com a fono, mas continuava da mesma forma. E então, quando ela completou 3 anos, nós temos o plano do Ana Costa, e aí eu procurei o pediatra e falei, doutor... dizem que eu estou ansiosa, mas tem alguma coisa errada aí. E aí falei, foi um momento que eu comecei a falar, pontuar tudo. Ele olhou, ele não falou nada, ele só pegou lá o receituário dele e fez o encaminhamento para a neuropediatra, que é a doutora Maria Lúcia Leal.
Na verdade, quando eu fui no pediatra, qual foi o primeiro laudo de que ela tinha hiperatividade? E eu comecei a estudar sobre isso daí, né? E eu olhava, olha, você coloca numa escolinha mais tranquila, mais para recreação, coloca numa natação, foi orientação. Ela precisa estar mais calma e, por enquanto, não vou passar medicação porque ela é muito novinha. Mas favoreça ela momentos prazerosos, momento que ela descarrega, isso daí, coloquei. 3 dias por semana na natação. Fiz falou, vou manter ela ocupada. Fiz exatamente, procurei escolinha e ali já começou, antes mesmo do diagnóstico, a minha decepção nessa questão escolar. A escola que a gente escolheu aqui no Guarujá não ficou. Ficou com ela 2 dias e depois, mãe, não venha hoje sem a Vitória e tal, que não tinha condições, porque ela não parava. Realmente, ela era muito hiperativa, muito. Ela subia na mesa, ela pulava das coisas, ela era uma loucura, né? E que a escola não tinha condições para continuar com a Vitória. Ali o negócio já começou a ficar, se já era estranho, pior ainda, né? E eu, como professora, aquilo me doeu muito. Professora, mãe, o que eu faço com a menina, né? Aí eu me recordo que eu estava vendo uma revista, eu até esqueci, só me lembro do fato, e que, fazendo uma propaganda, que teria um curso gente, no SESC, no SESI, eu não me recordo, sobre como montar brinquedoteca, como brincar, os brinquedos que trabalham, as emoções. Eu achei aquilo interessante. Falei, eu vou fazer isso daí, mas pensando nela. E fui fazer. Nunca pensei em montar nenhuma brinquedoteca. Era já com uma finalidade de poder estimular ela exatamente, de uma forma mais adequada. E aí eu só sei que eu comprei tudo aquilo lá que eu vi. Sério, gente, acabou o curso, fui lá e comprei tudo na lojinha que tinha ali no Gonzaga, de brinquedos didáticos, que trabalha emoções, que trabalha coordenação, que trabalha... E fui. E comecei a diminuir minha carga horária, né? Passei a dar aula só de manhã. Toda tarde sentava com ela. E nisso, com 6 meses, a Vitória falou. Começou a falar. Olha. Ela foi falar com 3 anos e meio. Né? Mas os outros aspectos não mudaram. Mudou a questão dela estar ali tendo esse diálogo, essa conversa, porque ela só apontava as coisas, né? A expressão, né? Digamos, a comunicação melhorou. Mas no demais, não. E eu falei assim, mas a doutora falou que a natação, a escola, não sei o que, tudo isso ia melhorar, embora naquele momento não estivesse na escola, que não ficou. E eu lendo sobre TDAH. Aí, mais uma vez, eu estava lendo lá, tinha uma revista na mesa dos professores, que haveria uma palestra sobre síndromes na Fundação Luzia. Aí mas o meu interesse era aprender sobre TDAH. Eu falei assim, eu vou o que eu quero, porque eu tenho que melhorar no que eu faço aí com a Vitória. Mas quando eu fui ver, era para pediatras, psicólogos, psiquiatras. Aí eu, ai meu Deus, e agora? Mas será que eu não consigo passar? Gente, fui com muito medo, muito medo. Eu fiz uma coisa meio assim, me coloquei toda de branco, nada a ver, que não tinha ninguém. Pra ser profissional da saúde. Exatamente, eu queria sair com medo quando eu passei por aquela porta. Ninguém me barrou. E, assim, porque era uma palestra livre. Exatamente. E tinha que assinar, mas para eles tinha um certificado, mas não era o meu interesse, até porque não, né? Eu só queria aprender mais um pouquinho sobre... Não iam te pedir nenhum registro profissional. Gente, eu coloquei sapato branco, bolsa branca toda. Quando eu sentei... dizer que eu não sou. Eu sentei naquele lugar com medo, assim, de que se levante, você não pode ficar, né? Mas não. E sentei bem na frente.
E Eu olhava numa situação dessa, se a pessoa já dá uma olhadinha pra você, você já pensa, tá me olhando? Tá me olhando. E ali não tinha como olhar, ninguém tava de braço. Imagina como eu fiquei. Sozinha. Aham. Bem, aí a doutora começou a falar, eu não entendia nada, tubo neural, não sei das quantas, não sei. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas aí, em um dado momento, ela falou assim, gente, agora nós vamos falar de síndrome por cima. Falei, agora sim. Aí ela começou, síndrome tal, síndrome de Down. E não chegava no TDAH. Falei, mas não vai falar? Aí ela falou assim, agora, sobre autismo. E eu lá. Quando ela começou a falar sobre autismo, gente, eu comecei a me sentir mal, assim. Porque era como se ela estivesse falando da Vitória. De todas as características da Vitória. Ela estava falando ali da minha filha. E mas ela está falando da Vitória. Gente, eu comecei a me sentir assim. O meu coração começou a acelerar. Você começou a se identificar com aquelas características, né? Exatamente. Eu fiquei tão sem saber o que pensar naquela hora, que eu olhei para um lado, olhei para o outro e eu vi que eu estava gelada, a minha orelha estava vermelha, eu estava... E eu tive uma vontade de chorar, foi uma coisa muito estranha. Eu me levantei e saí. Era como que se naquele momento eu tivesse a certeza de que era da minha filha que ela estava falando. E aí eu procurei de novo a doutora, já tinha se passado um tempo. Não falei nada que eu tinha estado ali, ela também estava lá, né? E ela olhou a Vitória e falou, ela é autista. Então ali para mim foi, no primeiro momento, encontrou, né? Ao mesmo tempo que você achou o caminho, mas o medo, né? Do que vai vir. Exatamente. E, ao mesmo tempo, ela tem algo. Desde que ela nasceu, que eu estou falando que tem alguma coisa. Então, ali já estava com laudo. Isso é muito importante, porque nós vemos muitas mães para cima e para baixo, e não dão orientação, e não chegam a uma conclusão. Não tem... É muito descaso nesse sentido. Sim. Né? A gente não pode falar que são todos casos, lógico que não. Mas muitas mães eu tenho pena, porque eu passei pela mesma coisa, né? Não deu uma atenção naquilo que eu trazia, porque tenho minhas falhas? Tenho. Mas essa falha de não levar o que está acontecendo, de não enxergar que existia uma diferença ali, e de passar para o médico e eu ser vista como... Né? Imagine, a mãe está procurando coisa... Exagerada. Né? Então, eu vejo isso como um descaso. Né? Tem que dar uma atenção. E que naquela época, hoje ainda existe, mas imagino que seja em menor grau. Mas naquele momento havia muito desconhecimento por parte dos próprios profissionais. Também. Com certeza, muitos isso. dos médicos que conversaram com você não faziam a mínima ideia. Ah, sim, para fechar um diagnóstico do naquela que era, época, né? É verdade, gente, é verdade. Há de se levar em consideração isso daí. Mas pelo menos que desse uma atenção. Não, óbvio que isso não impediria eles de falar assim, já que você tem essa percepção, vamos tentar investigar, vamos apurar mais. Exatamente. Mas não simplesmente descartar, né? Agora, ao mesmo tempo, um laudo, ao mesmo tempo eu perguntei, doutora, tem cura? Não, não tem. E o que é isto? Né? E aí ela viu que eu estava querendo saber. Ela foi muito legal. Ela falou assim, olha, eu vou te dar essas indicações, esses livros aqui, com uma linguagem mais prática, não tão técnica do ponto de vista ali da medicina, para você. E a minha irmã é enfermeira, eu passei o nome para minha irmã, e ela trouxe algumas dessas revistas e livros para que eu lesse. Mas, naquele momento, eu olhava para minha filha e o que eu vou fazer? Né? Porque por mais que ela falasse assim, não tem cura, não, era como se eu fechasse meus ouvidos para aquilo. Eu queria fazer alguma coisa que eu achava que ia mudar. Exatamente. Né? E no caminhar a gente vai vendo que realmente o autismo é muito complexo. É muito complexo. Eu vejo assim que cada etapa na infância, adolescência, aí vem aí, né,
a juventude, a fase adulta, tem as suas complexidades, que é o que a gente vivencia até hoje. Mas eu só fui caindo na real, na medida em que ia crescendo junto com ela. Entendendo esse processo, né? Exatamente. Eu acho que nem você falou assim, a questão de parece que você está tampando os ouvidos, isso faz parte do processo do diagnóstico, né? A família entender isso, aceitar esse processo de negação, de dúvida, de medo, é uma mescla de sentimentos, né, ali. Uhum. De expectativas e tudo isso para você processar isso tudo com uma criança. Não é E o fácil. pior era que, na época, como o Reginaldo falou do início, não se tinha nada. Então, assim, você está dentro de uma situação, de uma circunstância em que você não tem orientação e não sabe o que fazer, isso é muito ruim. Isso piora tudo. Que fica mais perdida, né? Exatamente. Então, era uma ansiedade, uma tristeza, e o que eu vou fazer? E aí, quando as pessoas perguntam, mas o que ela tem na época, né? Ah, ela é autista. E o que é isso? Você não tem uma explicação para você mesmo, e que dirá para passar para os outros, né? Então, foram momentos, assim, muito difíceis, muito mesmo. Mas, assim, eu sou muito grata a Deus porque eu não enfrentei, no que se diz, a minha família, marido, pai, mãe, irmãs, cunhados, uma rejeição, assim, em relação à Vitória. Apoio. Nunca. Ou soube, ou vi, ou passamos por situações, no que se diz, passei por situações externas, mas na família não. Isso fez toda a diferença. Então, a minha mãe e meu pai me ajudaram muito, mas muito Essa mesmo. rede de apoio é fundamental, né? Hã? Essa rede de apoio é fundamental. Sim, com certeza. Porque você já está meio perdido. E, de repente, se quem está próximo não te ampara, aí você se sente sem chão mesmo. Exatamente. E continuar trabalhando, continuar na minha profissão, que eu gosto do que faço, também foi fundamental isso daí. Minha mãe ajudava. Lógico que eu tentei, na época, até contratar uma pessoa para ajudar. Não deu certo. A segunda não deu certo. A terceira não deu certo. Até o momento que minha mãe falou, filha, traz para cá. Traz, deixa aqui em casa, esquece isso, né? E assim ela foi, até o final. Hoje eu já evito muito deixar, porque minha mãe já está bem idosa. Mas, assim, eu sou grata a Deus porque eu tive essa rede de apoio aí. Então, e aí você fala, né, naquele momento, falta de um norte, assim, de um caminho do que procurar. E foi nesse instante que houve o despertar da necessidade de, assim, até então você estava numa questão pessoal. E dessa questão pessoal você aglutinou junto com outras pessoas para uma solução para mais gente. Foi nesse instante aí que vocês despertaram para a necessidade de juntar gente para buscar atendimentos, o que era necessário para as crianças com autismo? Ou um pouquinho depois. No primeiro momento, quando a doutora neuro ela deu o diagnóstico, ela colocou em caminho Vitória para, eu tenho esse papelzinho guardado até hoje, para a psicóloga comportamental, terapia ocupacional. Bom, eu não sabia nada disso. Olhei aquilo, psicólogo comportamental, meu Deus, o que é isso? A gente veio falar em psicólogo, né? Sim. E terapia ocupacional piorou. Eu falei, meu, o que é terror? O que é terror, né? Tem que vir com um dicionário junto, né? De explicação das fono. pessoas. A única coisa que eu ali fiquei mais à vontade foi a fono. Falei, isso daqui, porque eu já tinha levado. Então... E aí ela falou assim, olha, você mora no Guarujá, então você leva ali no centro de saúde. Eu não sei se eu já... Eu creio que deve existir ainda, não sei o que é lá. Ali perto do Emílio Ribas, né? Hospital, é isso? Ali não sei se é São Jorge. Isso, lá em Vicente Carvalho, exato. Vicente Carvalho. Era o centro de saúde. E então tinha um centro de saúde, deve ter ainda, né? Sim. E eu levei e analisaram, avaliaram a Vitória. E na terceira vez que eu fui, foi a segunda vez, e falou assim, próxima vez você vem sem a Vitória, queremos conversar com você. Exatamente na terceira vez. E para falar que eles não tinham condições de ficar com a Vitória. Assim, foram muito...
Sobre as pessoas, sobre o que houve naquele momento, eu não doeu, porque eles é muito importante quando o profissional ele é franco, né? E a profissional falou: não entendo nada de autismo. Nós não temos Ela ninguém foi aqui. honesta. Exatamente. Então ali você vai fazer o que diante disso? Não ia agregar em nada também, né? Exatamente. Talvez ia ser pior, poderia ser frustrante, difícil. Exatamente. Então ela falou que ela não tinha conhecimento aqui no Guarujá. Talvez, se eu procurasse nas cidades mais próximas, Santos, por exemplo, pudesse encontrar alguma coisa. Ela falou: tem uma profissional aqui, particular, se você puder particular, que eu acho que ela talvez entenda um pouquinho. Bem, eu fui procurar a profissional, mas a profissional falou: olha, porque eu sempre levava lá o encaminhamento da doutora, aquele papelzinho, ó, apresentava aquilo, era a única coisa. Eu não sou comportamental. E aí foi ela explicar mais ou menos o que era o comportamental, o que ela era. Então, assim, não dá para trabalhar nessa linha. Bem, ficou com a Vitória um pouquinho de tempo e realmente não obtivemos. Não vou falar que não mudou em nada, porque eu acho assim que toda vez que se procura trabalhar, tem um ganho, mas eu estou falando dentro daquilo que ela necessitava, que era o comportamento. Não houve, né, um progresso. E eu procurei a PAI. Fui procurar a PAI. Mas a PAI, naquele momento, olha, nós não podemos ficar com Vitória, porque eles eram recém-fundados. E eles estavam trabalhando só com adolescentes. Então, eles falaram assim: nós ainda não estamos trabalhando com criança. Vamos trabalhar, sim, mas como nós estamos começando... Bem, eu me vi sem nada. Assim, tudo que eu procurava aqui não dava, não tinha. E eu me lembro que eu fui parar em São Paulo, porque nisso também a doutora, a neuropediatra, falou: Silene, convém agora que a Vitória tenha um acompanhamento com psiquiatra. Foi a orientação. Aí, como? Eu falei: bom, agora o psiquiatra tem que entender de autismo. Tem que entender disso. Fui para São Paulo com o Dr. Rosenberg, psiquiatra, me ajudou bastante, me orientou, fiquei com ele 1 ano. Para mim foi muito difícil essa caminhada para São Paulo, um custo muito alto também, mais uma vez a família ajudando. E daí eu fui para Santos, procurar algum lugar para a Vitória ficar. Todos fizeram avaliação, a PAI, a PAEA, mas eu não morava em Santos. Porque eu tinha que morar em Santos. Para ter acesso ao Para ter acesso. E nisso, Vitória, 4 anos, 5 anos, o tempo foi passando. E nós sabemos hoje que quanto mais cedo, melhor. Tanto é que lá na PAAGE, nós temos aí a estimulação precoce já. Nós desenvolvemos esse trabalho com nossos pequenininhos. Porque nós entendemos que as chances de melhoras e de ser incluído, Sim, né? E até os marcos do desenvolvimento da Exatamente. criança, o resultado é bem melhor. E a Vitória não teve isso. Ela só ficou assim, só no psiquiatra. E aí, então, com 6 anos, eu fiz a matrícula dela no Franklin, que era, na época, hoje é uma escola regular de ensino, mas na época era uma escola de educação especial. Isso. Sai em frente 1º de maio. E aí ela entrou no Franklin, ela já ia completar 6 anos, ela estava com 6 anos, ela entrou em abril, em junho ela completou 7 anos. Que aí já tinha idade escolar obrigatória, Exatamente. Né? E olha o tempo em que nós perdemos. Exato. Entre você começar a identificar e, de fato, ter um atendimento mais regular, né? Exatamente. E aí é onde entra a pergunta de vocês. Nisso, ela entra na escola. Gente, era uma loucura. A Vitória aprontava muito. A Vitória, naquele momento, naquele ano, não depois ou antes, eles tinham 29 autistas e a Vitória era a 30ª e a única menininha daquele momento que eu estou falando, né? Isso daí foi no ano de 2000. Olha aí. Porque ainda tem a questão, eu imagino que naquela época devia ser muito mais enfático isso, que a maior parte dos autistas são meninos, né? Exatamente. Por isso que é azul, a característica, né? E tudo mais. E aí eu imagino que ela era a única. Era a única. E eu, sem entender do autismo,
né? Eu estava no processo ainda. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que vão fazer com minha filha? Só tem menino de tudo quanto é tamanho. Fiquei apavorada. E ela fiquei, uma menininha ainda. Fiquei tensa. Resumindo, gente, a menina que aprontava com o menino, batiam. Os meninos, quando ela incendiou a escola. Eles é que não davam conta dela. Quando viu a menina, entravam assim nas salas, era uma loucura. Algumas mães ligavam, olha, sua filha jogou um balde, tá marcado o rosto do meu filho. Ai, meu Deus. Era uma loucura. E aí, resumindo, o que acontece? A escola, como escola, lógico, ela ofereceu o quê? O pedagógico. Tinha a psicóloga, o dentista, fono, mas para as avaliações e para fazer aquele trabalho no todo. Mas você ter essa terapia multidisciplinar que a criança precisa ali 1, 2 vezes na semana, enfim, não tinha. E não tinha que ter mesmo, porque era uma escola, né? Na época, hoje a gente já entende isso de forma diferente. E aí nisso algumas reclamações das mães, no sentido de onde levar seus filhos, porque todos nós passávamos pela mesma problemática. Ali você acabou encontrando pessoas que vivenciavam o que exatamente, você estava passando. uns com os filhos da mesma idade da Vitória, outras o mais velho tinha de 10, 11, 16 anos, enfim, e nós não tínhamos um lugar para levar. Na época, nem psiquiatra, os planos, quem tinha planos cobria. Não cobria isso daí, nem psiquiatra. Então, psicólogo, não tinha essas coisas. Tinha que ser tudo particular. Exatamente. Então, e nós não tínhamos para onde ir. Não tínhamos um dinheiro para pagar um particular, mas também, se for ver, nem tinha esse particular aqui. Né? Não tinha nada. E foi em uma reunião que houve na casa de uma das mães, né, da Nara, para se fazer alguma coisa, conversar, né, com o prefeito, nesse sentido de esse atendimento multidisciplinar para eles. E também que, na época, nós não tínhamos as leis que nós temos hoje para os deficientes de forma, né, a pessoa com deficiência de forma geral, não só o autismo. Nós não tínhamos esse amparo. Então, era aquela idade escolar e acabou. Então, e as mães todas descabeladas aí, o que fazer. E então, em uma dessas reuniões, em que cada um tinha que falar alguma coisa, eu ainda estava conhecendo, a menina era recém-chegada ali no Franklin, e como professora, eu falei, gente, realmente tem um tempo, né, escolar, né? Não vai ficar para sempre mesmo, mas eu entendo que o único lugar que pode acolher nossos filhos, desenvolver um trabalho mais específico para eles é uma associação. Me veio isso nessa reunião, até porque quando me convidaram para a reunião, eu nem sabia qual era o teor. E aí o pessoal ficou meio assim, né? Ninguém falou nada. Talvez ninguém entendeu. Nem eu mesmo entendi o que eu falei. Sério, aquele momento. Se me perguntasse qualquer coisa, como seria isso? Eu não sei. Né? Que de alguma forma, talvez lá no seu subconsciente se associou com a APAE. Que é uma associação e talvez tenha, sem você sacar de claro, mas tinha uma lógica nisso, né? E pronto, fomos embora, tô tranquila, e nisso a assistente social, Márcia Estela, acho que vocês devem conhecer, ela é da rede, e ela ficou sabendo, e ela fomentou, ela conhecia as mães dali há mais tempo do que eu estava entrando, né? E olha, é isso mesmo, a Celene tem razão. E ela fomentou, e ela que deu toda uma orientação técnica quando nós entendemos. Eu não vou falar que foi eu sozinha, porque não foi um grupo de mães ali, né? E elas já estavam lá no Franklin. E então, com a orientação técnica, né? Porque, veja, eu falei isso, mas que tinha que fazer uma ata, que tinha que ter uma fundação, que tinha... gente... Todos os passo a passo não sabia de nada. O que isso seria, o que nós teríamos que fazer, às vezes eu fico pensando, ainda bem que eu não sabia. Porque eu e algumas mães ali, porque não foram todas, né?
E a Nara, no princípio, me ajudou muito, esteve muito comigo, e para cima e para baixo. Nós tivemos uma diretoria também, quando a gente convocava para colocar as coisas que necessitava, porque nós fundamos, mas não tinha lugar, não tinha nada, simplesmente fundamos na casa da dona Maristela, que era uma mãe de um autista. E eu me lembro que foi um médico que ofereceu o CNPJ dele, olha, através da Maristela, para que a gente tivesse nosso CNPJ, para que a gente... Olha só a história, para dar início. Hoje já não é mais o mesmo tal. Mas foi uma coisa assim que a gente não tinha noção, né? E às vezes eu penso, que bom que eu não tinha, porque eu não sei se teria encarado, porque é duro, gente. Porque não é fácil. Não é fácil, não estou querendo aqui, como que eu posso falar, me lamuriar, não é nada disso, mas é arregaçar as mangas e só lutar. E só lutar. Se a gente para pensar... exatamente. Você começa a olhar o tamanho da montanha e fala... E aí você enfrenta tudo. E aí era um desafio duplo, né? Exatamente. Você com a sua filha e um outro que estava vindo para agregar ali, né? E você falou isso mesmo, Daiane, porque o que aconteceu naquele momento? Quando eu dei ideia, o que eu pensei? Em um lugar... Olha a simplicidade da coisa. Em um lugar que nossos filhos estariam ali... Viria os profissionais para trabalhar com os nossos filhos e cuidar da ONG. Era isso. E seguiríamos a vida. Aí, no dia seguinte, você falou, não, é isso. Aí a Silene falou, que show da Xuxa é isso? Que show da Xuxa é isso? Falou, meu Deus do céu. E a Márcia Estela, ela que falou, gente, não vai ter diretoria? Não vai ter... A gente, Que isso, né? Que isso? Tem que botar, tem que isso. Então, ela que direcionou mesmo essa parte técnica. E aí nós começamos e sentávamos para conversar. O que nós fizemos naquela época? Realmente encontrar profissionais que trabalhassem com autista ou que entendesse. Não tinha. Se tinha, não era do nosso... Não foi, naquele momento, do nosso conhecimento. Estou falando de Guarujá, né? Sim. E então nós começamos a procurar profissionais que pudessem ser voluntários, porque não tinha dinheiro, não tinha nada. Não ia tirar o dinheiro para pagar, né? E não tinha nem lugar. E aí eu me lembro que o primeiro a se voluntariar foi o psicólogo Marcos Eduardo, a maioria aqui do município conhece. Ele tem um consultório ali em Vicente Carvalho, ele falou assim, olha, eu ofereço um atendimento, uma vaga, me faz uma cartinha. Ele também era professor na época, foi aí que foi fácil, né? Porque eu, como professora, eu sabia, você que é psicólogo. Ele olhou assim para mim, ouviu toda a história da fundação, mas ele foi uma pessoa que incentivou muito, né? E eu só sei que de 1 ele passou para 2, para 3, para 4, para 5. Daí ele falou assim, olha, é o seguinte, sexta-feira à tarde... eu vou deixar para atender as crianças. Para atender. E então nós mandávamos, aí nós conseguimos uma fono, então nós mandávamos a mãe com a criança lá. E é uma cartinha nossa, olha, ele é autista e tal. E foi assim que foi surgindo. E tanto ele como nós tínhamos, olha, no início nós estávamos com 3 fonos, gente, sabe o que é isso? Voluntária. Hoje a gente é atrás de fono. Contratado ele consegue. Não é? É relíquia hoje essa profissão aí. E aí nós alugamos uma salinha mesmo, bem pequenininha, lá na Avenida Oswaldo Cruz. Nós fizemos churrasco, nós fizemos alguns eventos e alugamos. E um dia ia a psicóloga, aí nesse momento veio a primeira psicóloga voluntária também, né, que nós íamos... Já não precisava mandar para o Marcos Eduardo, que é a Francis, foi a nossa primeira psicóloga, assim, de ir, né? Ela não tinha consultório. E então, um dia atendia a fono, outro dia a psicóloga, no outro dia a outra fono, no outro dia... Mas eram pouquinhos, os autistas não passavam de 11 naquele momento. E nós éramos, assim, tão simples que nós não tínhamos um entendimento de que... na cabeça da gente era aqueles autistas ali. Era como se fosse somente nós mesmo, de que não ia essa demanda que tem hoje. Tinha clareza, né? Do volume. E se viesse um autista, alguém que ainda ia nascer, sabe? Era uma coisa tão inocente, digamos assim. Meio que em construção e as coisas um pouco perdidas ainda. Nós não tínhamos assim uma ideia, uma consciência,
até mesmo que nós ouvíssemos alguma coisa de que estava que hoje, né, no último congresso que eu fui, lá em Curitiba, foi no ano passado, era 1 para 36 nascimentos. Acho que esse número até já mudou. Imagine que passava aquilo na cabeça da gente. Nem imaginava, então, a né? gente estava ali trabalhando para algo para aquelas mães, para nós, para os nossos filhos, né? Digamos assim. E a coisa foi aumentando, e aumentando rápido. Então, que de quase 11, daqui a pouco era 20, 27, 40, ainda me lembro dos números. Ainda lembro do número 27, 46. Tinha uns marcos nesse... Que marcou. Depois 100, 100 e pouco, né? E eu me lembro que até 100 e pouco as pessoas nos ajudavam. Depois, já está ficando difícil de ajudar, já é muito, né? E assim foram os nossos primeiros profissionais. Nós podemos falar que por 2 anos nós tivemos profissionais totalmente voluntários. E eu sou muito grata a esses profissionais. Olha que coisa bonita, né? E difícil de a gente ver, né? Exatamente. E profissionais assim... E não era um voluntariado com muita responsabilidade. Às vezes eu fico pensando, pareciam que eles eram contratados, porque eu não me lembro de... Tudo bem que na época, se o profissional ia faltar, ele, como nós tínhamos, era poucos, trocava o dia. Olha, tal dia eu não posso vir. Então as mães, ok, então qual é o dia? Não posso vir na quarta, vou na quinta, né? Resolvia a situação. Exatamente. Então, assim... Mas eles eram muito responsáveis com aquilo que eles... E foram crescendo junto conosco. De que forma? Aí nós procuramos a AMA, em São Paulo, né, a Associação dos Autistas em São Paulo, fundada mais ou menos na década de 60. E eles já têm um histórico aí. Então, nós fomos à palestra, nós fomos a alguns cursos que eles davam. E como começou nesse momento, assim, esse boom aí, né, do autismo, então eu me lembro do Dr. Assunção, Rosenberg, Salomão, tudo fazendo palestra, e nós íamos, nós buscávamos, então nós fomos aprendendo. E tivemos a possibilidade de estar junto com essas pessoas também. O Dr. Salomão, por exemplo, ele veio no Guarujá, ele deu uma palestra sobre autismo na UNAERP, reverteu toda a verba para a PAGE. E ele fez uma parceria conosco, nós subimos para São Paulo, ali no Mackenzie. Ele desceu também, junto com a turma dele, e eles fizeram um mutirão para ver os nossos autistas, e 31 autistas. Foi. Você sabe que no dia que ele veio foi o meu primeiro dia de trabalho? Olha, nossa! Uma coisa que me marcou, porque o meu primeiro dia de trabalho... E aí eu lembro que ele estava assim na porta da sala e tinha eu não lembro se era um outro psicólogo com ele. E aí ele falou assim, você não quer entrar aqui? Não tinha noção de quem era ele. Aí eu falei, tá bom. E entrei com ele na sala. Ele, quanto tempo você trabalha aqui? Eu falei, hoje é meu primeiro dia. Aí ele, que bom, que agora você já vai treinada do primeiro dia, vamos lá. E aí eu lembro que eu fiquei um dia inteiro com ele. E ele é fantástico, né? Ele é um profissional maravilhoso, de um conhecimento enorme e muito humilde, muito simples, assim. Ele viu ali que eu não tinha conhecimento quase nenhum daquilo, diante do que ele sabia. E ele me ensinou um monte de coisa ali nos dias que ele ficou. Estabelecemos ali uma parceria, e eu não sei se você subiu numa dessas vezes que nós fomos a São Paulo. Eu não cheguei a subir. Não era o seu dia de trabalho, né? E aí onde nós fomos, assim, ele falou assim, você tem o que eu preciso, porque ali eles estavam formando uma equipe de pesquisa em autismo, né? E, então desceu ele como doutor em educação, geneticista, biólogo, farmácia, foi uma equipe mesmo, assim. E ele falou, você tem, né, a matéria, digamos, humana aí, que é o que eu preciso, e aí, então, eu capacito vocês. E ele nos capacitou. Então, assim, isso foi mas foi um marco, assim, na PAGE, que até hoje nós trabalhamos com com as avaliações que nós fomos treinados por eles. Os testes, né, de rastreamento do autismo nós aplicamos, na qual foi ele e a equipe dele que nos capacitou. Eu entrei nesse rastreio um pouquinho depois. Fui treinada pela psicóloga, que era coordenadora na época, né, a Paola, e aí ela me ensinou e ele mandou uma físio, que ficou um tempo fazendo um mestrado dela, e ela ficava comigo, e muita coisa ela foi me ensinando também.
Olha, eu tinha esquecido desses detalhes. Olha quanta coisa. E nesse caminhar, desde lá até aqui, o que você já relatou, né, alguns momentos, o que de mais difícil, assim, vocês vivenciaram nesses anos todos? Já são mais de 20 anos de fundação da APAAGE, né? Quais foram os processos mais pesados, assim, que vocês vivenciaram? Olha, por incrível que pareça, quando a gente fundou, na cabeça, por ser uma coisa totalmente desconhecida, nós achávamos que o grande problema seria o autismo em si ali, a criança, o que fazer com essa criança, Atividade com essa física. autista. Esse ia ser o maior desafio, né? E não. É um desafio, Claro. no sentido de que eu entendo que ele é o motivo principal que nós temos que investir. Logicamente, mas para isso, tem as outras coisas, como eu disse, nós não tínhamos noção. Então, de repente, teve um momento que eu falei assim, meu Deus, é o autista e eu estou perdendo foco. Não estava perdendo, mas me dava um desespero. Que a parte financeira, né, por ser uma ONG, e eu entendo assim que falta, num contexto geral, um conhecimento, uma sensibilidade de entender o que é essa causa. E algum descaso também. Então, se eu não conheço, se eu não sou sensível, se eu, às vezes, eu até conheço, mas também tenho um descaso, eu não invisto nisso daí. Né? Porque é comum ouvir hoje em dia, ai, nossa, quanto autista, é tudo autista, até com uma certa, sei lá, um ranço, Um desdém. Um desdém, entendeu? Não passa de mal educado, a mãe não controla, coitada da mãe. Entendeu? Logicamente que aí eu já não estou falando que tem mães e mães, eu já não estou querendo... Mas a maioria das pessoas não tem noção do que essas famílias passam. Exatamente. Então, hoje, por incrível que pareça, eu já e ainda sofro com isso daí. Porque eu vejo assim que a falta de investimento mesmo... veja bem, o que acontece aqui no Guarujá, não é só no Guarujá, é outros municípios, é São Paulo, é Brasil, Sim. é mundo. Em muitos lugares está tendo muito investimento. Investimento que eu estou falando de o que é isso? Como vamos trabalhar com isto? De levar informação para as pessoas. Exatamente. Não é só, precisa de tanto, entendeu? E tanto é que os Estados Unidos, pelo que eu sei, o próximo governo agora prometeu que haverá um investimento aí em pesquisa, né? Porque alguma coisa tem que acontecer, porque a coisa está desenfreada mesmo, né? Entender as causas. Mas estão banalizando e a gente fala, gente, isso é real, tá acontecendo alguma coisa, não vamos banalizar isso daí. Tá? De vários, como TEA, né? Transtorno do espectro do autismo. Espectro, por quê? Porque é vários tipos, né? Vai do leve. Eu, na minha simplicidade, Daiane, tenho suporte 1, suporte 2, suporte 3. Eu acho que ainda tem as subcategorias. Não, e agora já estão pensando em tirar os níveis. De mudar essa classificação de novo. Porque um processo de aprendizagem, de evolução. Porque começa a se ver na prática que às vezes não dá certo categoriza. todo mundo. Exatamente. Já estão pensando em talvez mudar de novo. Então, o autista está aí. Então, assim, o que eu percebo que ou quando você trabalha, ou quando você tem alguém na família que você desperta e que você fala, meu Deus, isso é algo muito sério. Sim, e quando você estava vivendo esse processo, você teve ainda outro filho. Sim. A Vitória estava pequenininha ainda? Olha só, eu falo assim... Tem algumas coisas que eu falo, ainda bem que não sabia. Ainda bem que eu não sabia que Vitória era autista. Porque eu fiquei grávida do Vitor, ela tinha 1 ano e 3 meses. A diferença deles é pequena. É pequena. A Vitória fez 2 anos em junho. Em julho o Vitor nasceu. Eu me descabelei. Como foi isso? Foi uma loucura. Filhos. Ela ainda pequena. Muito pequena. Então, assim, a Vitória saiu das fraldas junto com o Vitor. Vitor tinha 2 aninhos quando estava saindo das fraldas. Vitória, tudo com ela demorava, era mais tarde. Então, assim, eu tinha 2 bebês. Porque era fralda para um, fralda para o outro. Ela não
como que eu posso falar? Ela não tinha uma independência, né? Sim. Aquela autonomia. Era um bebê. Isso demorou mais, Demorou. né? Então, assim, caminharam os dois juntos ali. E para mim foi muito difícil. Por isso que eu falo assim que a minha mãe foi tão importante na minha vida. Eu imagino. Porque Né? eu falo, gente, dá conta de 2 crianças. Foi muito difícil. E assim, para Não mim foi fácil. difícil porque eu estava ali. Um filho típico, uma filha típica. E eu tendo que aprender a ser mãe, porque ninguém nasce sabendo ser mãe. Eu falo que nunca vi com um manual. É, Instrução. é. Poderia, né? Além Seria de... mais fácil. Nossa, ser Ou não, poderia. né? Porque a gente tem mania de não ler o manual também, né? Então Poderia ter um treinamento. não vai adiantar muito o manual. treinamento, é. Poderia ter um treinamento aí. E eu, além daquela questão ali de ser mãe e com 2 crianças diferentes, entendeu? Logicamente que durante algum tempo eu me culpei. Hoje eu já, né, meu filho, mãe, para com isso. O Vitor, ele era quietinho, bem diferente da Vitória. Então, eu ficava, que bom, meu Deus, ele está quieto agora. E o tempo era tudo com a Vitória. Era um absurdo. A Vitória batia no irmão, arrepiava o irmão. Toia, com dois aninhos. Ele, toia, atrás de mim. Então, assim, chega um momento que meio que ele ficou do lado, sabe? E como eu descobri isso daí? Ele estourou lá na escola, lá. Porque começou-se a inclusão aí, né? Porque nós vivemos um momento, nessa questão aqui da ONG, um momento em que não se tinha, que funda-se a ONG e que também, graças a Deus, começa a inclusão. A inclusão. Começam-se as leis. Então, assim, foi uma dinâmica intensa, né? E na escola onde ele estava, receberam lá na sala dele um deficiente auditivo. E a professora colocou na frente, a professora tinha todo um cuidado, e ele um dia estourou, que era tudo para deficiente. Ele não aguentava mais. Na casa dele, na ele escola... externou que ele tava... E a professora ficou assim... Sem entender, talvez, né? E ela me chamou. Ela falou, tá acontecendo alguma coisa. E aí, então, um dia ele estourou lá, de chorar mesmo. Porque o Danone lá em casa é o da minha irmã. Porque, gente, eu passei uma vergonha que eu fiquei... Coisas que pra você era... Exatamente. Então, íamos ao mercado, Danone, até hoje, né? Olha só, Danone de morango. E era o Danone de morango que eu já puxava na frente. Se ele queria de morango ou não, tá me entendendo? Assim, eu não... E ele é tão era no Porque automático. talvez era tanta coisa pra você pensar ali naquele momento que não dava pra você dar conta de tudo. E ele foi assimilando, né? Foi... Exatamente, ele quieto, não falava. Eu tô falando do Danone porque foi a primeira coisa que a professora trouxe, mas vieram outras, desde brinquedo, de tantas coisas. E ali eu... Nossa... E que eventualmente acontece na relação de irmãos, às vezes de um mais novo ter um pouco mais de mimo, privilégio. E no caso era o contrário, por conta da deficiência dela, acabava demandando mais uma atenção. Só que eram 2 bebês, né? 2 crianças. Exatamente. E ele tendo que amadurecer de alguma forma e compreender isso. Ainda né? bem que ele estourou ainda cedo, digamos, ele tinha 7 anos, né? E que eu falei... foi aí que eu caí na real. Realmente estava acontecendo isso, mas eu não tinha percebido. Sim. Né? E eu tive que mudar muita coisa. Eu tive que trabalhar comigo. Parar e pensar Vitória às vezes, e Vitor são diferentes. Como que eu tenho que fazer aqui? A atenção que eu tenho que dar. Coloquei ele no psicólogo, que ajudou muito a mim e a ele, a Francis, né? No caso, na época que estava cuidando. Isso foi muito bom. Então, ele começou a ter entendimento de quem era irmão, o que era esse problema, assim. Foi muito importante, né? Hoje a gente ri junto. Porque falar, filho do seu, mãe, para, o que foi? Né? Hoje ele já tem ele uma entende atenção. Que lá ele era uma criança. Exatamente. Não, mas e que bom, como você falou, né? Que ele explodiu e naquele momento ainda pequeno e que te permitiu se realinhar, buscar tratamento, porque de repente se ele vai segurando, isso fosse fazer um mal lá na frente pro desenvolvimento dele, pra parte emocional, até pra relação afetiva de vocês, né? Exatamente. Então, veio no tempo certo, né? Dele, a tampa da panela explodiu e Exatamente. aquilo surtiu um efeito positivo. Então, assim, houve essas problemáticas todas, que foi muito difícil. E eu entendo hoje, tanto por ter
passado, e passar também, estou falando aí já como mãe, né? Que essa questão do autismo é uma coisa tão complexa que precisa de orientação, de terapia, de atendimento. Não somente a criança, como a mãe, como pai. E quando a gente fala isso, é aí onde está a grande dificuldade. É como se estivesse querendo demais, entendeu? É como que se estivesse querendo fazer da questão do autismo uma... Não sei, você vê no olho, você vê na pessoa, entendeu? E não é assim. Eu entendo que a família sofre, né? Porque o autismo ele é muita coisa dentro desse nome. Então, por exemplo, que nem a Vitória, agora ela está na fase adulta dela. Já é outro desafio pra gente. E aí tem hora que você para assim e fala, o que eu faço agora? Isso é o filho, né? Eu falo assim que a Aninha já tá com 20 anos. Aí eu falo, só mudou o trabalho, porque cada momento, cada idade, a gente fala assim, meu Deus, e agora, né? Eu achei que ia chegar na fase adulta e que ia ficar tranquilo. Cada fase é um desafio diferente. Exatamente. As preocupações são muitas, a demanda com eles é muita, mas muita mesmo. As necessidades deles são muitas, as complicações que traz. Então, pensa em uma pessoa que também... Veja, se o autismo é um desafio para a ciência, imagine para a mãe também. Ela está ali querendo, o que eu faço, o que é isso? Né? Então, chega um momento que ela tem muita dor de cabeça. Eu já li alguma coisa nesse sentido. Porque sobre não as mães. dorme, exatamente. não descansa. Então, assim, ela termina, às vezes, também entrando em depressão. Né? Às vezes ela tem sentimento de culpa do que ela não tem culpa. Do que ela não tem. E entendeu? ali, imagina, era você, Silene, mãe da Vitória, você, Silene, mãe do Vitor, você, Silene, esposa do Ari. E você, Silene, pra você. Exatamente. Né? Porque exatamente. Às vezes a maioria esquece de viver De pra si si mesmo, também. né? Né? E como é que, pra você dar conta disso tudo, de todas essas pessoas que fazem parte da sua vida? Além de pai, mãe, irmãos, né? Tem tudo isso. Então, por isso que eu falo, e aí volta aquela história que todos já sabem. O cuidador, ele precisa ser cuidado. De cuidado. Mas isso é uma questão que a gente vai aprofundar um pouquinho mais no próximo bloco. A gente está chegando ao fim dessa primeira parte da conversa com a Silene. Fica aí, não perde, que tem muito mais pela frente. A gente volta já já. Aqui, a gente acredita no poder transformador das histórias. Boas conversas podem mudar o mundo. E você faz parte disso. Se inscreve no Papo On, deixa seu like, vem construir com a gente essa mudança. E a gente está voltando, segundo bloco do Papo On Podcast, reforçando que essa é uma iniciativa do CRPI, Centro de Recuperação da Paralisia Infantil e Cerebral de Guarujá, uma organização não governamental que atende crianças e adolescentes com deficiência desde a década de 1960. E a gente volta aqui para essa conversa com a Silene, que está abordando tanto as vivências familiares quanto as coletivas, né, no que envolve a fundação da APAAGE, que é a Associação de Pais e Amigos dos Autistas aqui do Guarujá. E você falou das dificuldades, desses momentos desde o início, que até se fosse refletir sobre tudo que tinha, né, que encarar, talvez nem tivesse saído do lugar, e que bom foi a boa ignorância nesse sentido. Mas certamente, desde do início para cá, olhando para trás, você também tem muitas boas recordações e muitas boas realizações a serem lembradas nesse caminhar todo, né? Ah, sim, com certeza. Algumas coisas que a gente tem até saudades, né? E outras que você fala, meu Deus, jamais. Ainda bem que passou. Passou. E hoje, olhando, são 24 anos, né? 24 anos. Desde a nossa fundação, de forma muito simplória, porque foi, até os dias de hoje, mesmo com todas as necessidades que ainda temos, tanto na nossa estrutura, quanto ao que os autistas necessitam, porque, como eu disse, a nossa questão financeira nos impede de que realmente a gente favoreça aos nossos autistas aquilo que realmente ele precisa.
porque às vezes ele precisa de mais atendimento ou de um outro atendimento que a gente ainda não pode oferecer e a gente fica de mãos atadas, nós não temos condições de oferecer e isso não significa que a gente não esteja vendo, muito pelo contrário, nós sabemos, o nosso grupo de profissionais sabe exatamente o que cada um precisa, mas oferecer já é outro, é outro patamar, depende, por isso que eu disse que o nosso desafio é esse. E até olhar, né, das autoridades, da sociedade, nesse sentido, nós necessitamos muito disso. Agora, com certeza tiveram muitos desafios aí até se consolidar mesmo, né? Sim. Agora, por outro lado, eu sou muito grata, assim, porque a APAAGE, como eu disse, fundada com pessoas que não tinham entendimento. Então, ela foi crescendo, né, foi adquirindo a credibilidade, porque nós procuramos fazer com todas as nossas dificuldades e limitações, às vezes até de entendimento. Sim. Às vezes nós erramos, porque em alguns momentos erramos que você pensa que estava indo num caminho certo, não estava indo num caminho certo, mas foram poucos também, nós muito mais acertamos do que erramos, mas os erros, eles fizeram parte. Erro faz parte. Da nossa dimensão humana, né? E hoje nós temos uma coisa que eu fico muito feliz de ver toda a nossa responsabilidade que nós temos aí dentro daquilo que nos é repassado, né, no sentido de fazer a coisa certa, né? Então, assim, isso me deixa feliz e eu fico feliz com os profissionais que nós temos, na área técnica, na área administrativa, que tem feito o serviço de forma assim, correta, né, sincera, da forma como tem que ser. Então, eu descanso nesse sentido. Eu fico assim, estamos indo num caminho certo, porque nós temos também, acima de tudo, Deus, e nós temos essas pessoas que tanto fazem de tudo para dar certo. E de tudo para a gente caminhar. E, de forma geral, eu acho assim, nós tivemos muita sorte. Passaram assim, eu vejo na APAAGE com algumas, muito poucas exceções, mas na maioria nós tivemos bons profissionais que termina-se indo, como aquela razão que nós estávamos conversando aí em determinado momento, questões salariais mesmo, né? E o profissional, ele busca melhorar. Então, se em outro lugar está oferecendo um salário melhor, é absolutamente normal que esse profissional vá. E a gente tem que a gente não controla, né? Exatamente. E então, a gente só fica triste, porque você termina perdendo pessoas maravilhosas. Então, assim, nós temos tido muita sorte. Nós temos bons profissionais em todas as áreas. Como eu disse, com poucas exceções, mas muito poucas mesmo, né? E, então, de certa forma, eu sou muito grata a tudo isso que contribuiu para o crescimento da APAAGE. O que você acha que foi de melhor, assim, que aconteceu nesses anos desde a fundação? O que foi um marco para você? O marco foi assim, podemos contar com alguns profissionais nessa trajetória que falou para mim, Silene, eu ainda me lembro, foram umas coisas assim marcantes. Eu não entendo nada de autismo, mas eu vou atrás. E foi fazer curso assim de iniciativa própria, sem em nenhum momento requerer aquilo, né? Logicamente que a pessoa cresce, né? Mas não importa que a pessoa, você vê aí a responsabilidade da pessoa, o amor, né, naquilo que faz, aí foi atrás. E isso ajudou a APAAGE muito, ajudou os nossos autistas, né? Então, eu paro assim, iniciamos, ninguém sabia de nada, ninguém conhecia nada. E essas pessoas foram atrás. Então, isso foi muito importante para a APAAGE. Muito importante mesmo, que nós temos os resultados até hoje. Sim. Então, assim, hoje, a APAAGE não é a única que oferece o atendimento ao autismo no Guarujá, né? E que bom que não é a única, porque diante da demanda, existe a necessidade de que se haja várias instituições, núcleos, enfim, lugares, né, em que esses autistas sejam acolhidos juntamente com seus familiares. Uhum. Mas nós somos os pioneiros. Então, assim, isso São é bom. referência. Exatamente. São então, assim,
Uma vez que nós iniciamos lá, e nós somos referência, porque houve profissionais, né, que foram à luta, que foram atrás disso daí, de conhecimento. Crescendo junto, aprendendo junto. Exatamente. Então, assim, não foi somente as mães, uma direção, alguém que pensou, não, nós tivemos aí esse grupo, é um todo, é o que eu falo. O que é a APAGE, quem é a APAGE? Quem é a APAGE é a mãe, é o autista, é o profissional, é a direção, somos todos nós. É o amigo, né? E, então, todos contribuíram, cada um da sua forma, para esse crescimento. E eu acho que depois, no momento que já está um pouco mais estruturado, foi no momento que eu participei, eu acho que além de vocês terem se unido e ter feito essa diferença, quem entrou depois, que já tinha uma determinada estrutura, também se sentiu acolhido a ponto de compartilhar conhecimento. E eu acho que isso é uma coisa muito importante que eu aprendi lá. Que um profissional pode ensinar o outro, o quanto você pode aprender com a outra pessoa, mesmo quando ela não é da sua área. Então, eu lembro que quando eu entrei, e eu não tinha tanto conhecimento de autismo, porque dentro da fisioterapia é um campo pouco explorado ainda. E aí eu lembro que a coordenação me direcionou e falou, hoje você vai ficar com a TO, amanhã você vai ficar com a fono. E aí eu fui aprendendo a trabalhar em equipe, que até então eu trabalhava sozinha, e também a aprender com as outras áreas. E a importância de você fazer treinamentos contínuos, porque lá já tinha essa vivência. A gente já sentava uma vez por semana e a equipe, hoje vamos estudar sobre tal assunto. E hoje você vai desenvolver e cada um traz o seu conhecimento e compartilha ali. Então, eu acho que a PAGE também agregou na vida de muitos profissionais que aprenderam a trabalhar em equipe e que aprenderam muito sobre autismo com um local que é referência aqui na cidade. E uma das coisas assim que eu sempre priorizei é realmente treinamento e eu fico triste assim, não vou dizer triste, mas inquieta quando a gente não está conseguindo, porque existem alguns momentos, né, temporários que a gente não consegue, porque a gente quer trazer algo a mais, né? E às vezes esse a mais que se faz necessário, não um a mais por a mais, né? Como, por exemplo, deixa eu explicar melhor isso daí, que nem agora, o curso de contenção, né? Se faz necessário, mas tem que ser com pessoa especializada, tem que ser com pessoa que ela é habilitada, inclusive, para formar, não é uma troca de informações. Sim, né? sim. E são caro, e eu estou incomodada, porque para poder viabilizar. Exatamente, então assim... Porque eu entendo que há tanta troca que a Daiane falou, como de profissionais, isso é muito importante. Nós fizemos essa troca agora, alguns profissionais nossos estiveram dando palestra em workshops no meio do ano. No meio do ano sempre a gente faz isso daí. E trazer também formações, eu sempre entendi que isso é importante para os profissionais. Na ONG e empresas, de forma geral, isso é muito importante, você investir no profissional. Exatamente. Porque, assim, eu, como professora, eu entendo que isso é importante, né? O professor, ele se forma e continua. É formação continuada, né? Exatamente. Você tem que estar sempre buscando. Então, talvez, como o meu alicerce é aí, eu procurei levar isso para a ONG. Eu falei, não, isso não é só para o professor que precisa. Eu creio que todos os profissionais, eles precisam realmente dessa formação continuada. Então, a gente procura priorizar isso lá na ONG. E tem dado certo, graças a Deus. E todos os profissionais, eles sempre agradecem, eles falam a mesma coisa que a Daiane está falando aí. Então, assim, eu fico inquieta quando a gente precisa de alguma coisa e eu não estou conseguindo, como eu estou no momento. Mas isso é uma coisa muito importante. Eu tive um momento que eu fui dar uma palestra lá no Pernambuco, junto com a Karina, da educação, e eu fui falar sobre autismo, e a Corine estava lá. Uhum. E aí, quando eu terminei, ela falou assim, nossa, como eu tô... assim, ela falou, emocionada. Eu falei assim, tudo que eu falei aqui foi o que eu aprendi lá. Uhum. Aí ela assim, sério? Eu falei, claro, eu fiquei 6 anos. A maior parte das coisas que eu sei, eu aprendi lá. Então, isso é para dimensionar o quanto é importante o que é feito lá também. Uhum. O quanto a gente aprende, mesmo quando a gente sai, o que a gente leva com a gente. E tem uma fala, né? Que acho que o Cortella
coloca isso com bastante veemência, que o conhecimento é uma das coisas que você não divide, não perde quando você compartilha, né? Exatamente. Se eu estou compartilhando de conhecimento com vocês, eu estou ganhando, vocês estão ganhando e a gente sai com mais, a gente não sai com menos, né? Então eu acho que esse é o Só espírito, agrega, né? só agrega, né? Só A gente agrega. quando eu entrego o meu conhecimento, eu não estou deixando de tê-lo. Eu estou te entregando e você estou recebendo o seu. Então eu saio com mais, você sai com mais. Então acho que esse é o olhar fundamental disso, né? Ninguém perde quando troca conhecimento, todos ganham, né? É verdade. Olha, se nós pudéssemos, todo ano sempre tem congresso de autismo em algum município, em algum estado, são maravilhosos, porque vêm assim, profissionais de lugares, N lugares, Brasil, fora do Brasil. Nossa, se eu pudesse, todos os profissionais estavam lá, porque é muito bom, muito bom. E principalmente nessa nossa questão do autismo, que é um desafio, né, no mundo. Então, as últimas... E sempre está tendo novidades, sempre. Né? Como é que estão os estudos, o que se descobriu, ou o que está, né, encaminhando. Assim. Então, é importante saber. E por mim eles iriam, mas é que não dá, né? Tem um custo. Aí tem um outro... A gente tenta, de vez em quando, trazer, né? Mas tudo isso tem um custo. Tem um obstáculo econômico, vamos dizer assim, né? Que é necessário suprir para poder garantir transporte, estadia, participação. Tem uma série de questões envolvidas, né? Mas aos poucos a gente vai conseguindo. E você, que exerce vários papéis, né? Aí a gente colocou esposa, mãe, educadora. Você tem a questão religiosa, que eu sei que você é uma líder religiosa também, né? Além de ser uma gestora de uma organização grande, que hoje vocês estão com 3 unidades, né? Como conciliar todas essas tarefas aí, né? As suas atuações no seu dia a dia? É difícil. Você falou 3 unidades, agora parece que agora que eu caí na real. Nossa, são 3 realmente. São 3 agora. Você falou uma coisa muito importante aí, né? Que sua mãe, professora, enfim, e a questão da religião. Isso é prioridade na minha vida. Sem demagogia nenhuma. Se não fosse Deus, isso eu falo com toda certeza, com muita tranquilidade. Às vezes eu falo assim, as pessoas ficam olhando, mas é real na minha vida. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui, eu não estaria de pé. Porque, voltando lá atrás, aquilo que a gente fala da necessidade da mãe do autismo, né? Então, o desafio com a Vitória é uma coisa que ela é constante. E isso, quando você não tem a fé e você não busca um suporte, isso mina. E se você realmente não tem suporte, paralisa. Gente, não é falácia, é real. Por quê? Por exemplo, quando ela tem uma crise, ela grita. Eu já tive momentos, graças a Deus, que faz um tempo que isso não acontece e eu tenho a esperança de que isso não venha a acontecer mais, de ser chamado polícia lá para casa, mediante a gritaria. Geralmente, nessa época que tá cheio de pessoas de fora, né? Quem chamou realmente não conhecia, eram pessoas que estavam aí de passagem, porque as pessoas ali do condomínio, muito pelo contrário, já fica assim, precisa de ajuda, o que eu posso fazer? Que já conhece. Né? Já conhece, então é legal. Então, assim, são momentos que quando acaba, parece que as tuas forças você senta ali e fica se sentindo um ninguém, né? Literalmente, assim, eu tô falando de a questão física, emocional, eu acho, né? que é uma somatória de energia ali naquele momento, né? Que quando passa, você dá aquele... né? Exatamente. Então, a cada dia da minha vida, literalmente, Deus me ajuda, me abençoe, me dá força, me renova minhas forças, me orienta, me encaminha, me direciona. Isso eu faço todos os dias. E em todos os momentos que se faz necessário. Eu estou diante de um desafio, eu estou ali, Deus, me ajuda. Me ajuda e é como, eu falo assim, é como Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E às vezes eu não entendia muito isso daí. Nossa, mas que coisa, então tá zerando o ser humano.
Como assim, né? Não, mas não é. Ele fala isso justamente porque nos conhece. Ele sabe o que é o ser humano. Eles que criaram, né? Eles estão falando como filho de Deus, Sim. né? Então, assim, quais são as nossas fragilidades? E ele fala, olha, eu te ajudo. É nesse sentido. Realmente, se você não caminhar com fé, né? Se você acreditar em mim e tiver fé, você vai conseguir, né? Porque ele sabe, conhece o coração de cada um e conhece as limitações de cada um. Então, eu dependo de Deus em cada dia da minha vida e busco isso. Eu vou fazer tal coisa, eu peço ajuda. A Vitória, nos novos desafios dessa fase dela, hoje mesmo ela queria, porque queria vir, porque queria vir, né? Eu falei assim, gente, a mamãe vai gravar, eu gravo também, eu quero gravar. Não tem noção. Eu vou ficar quietinha, eu prometo. Olha, ela já fala assim, eu vou ficar quietinha, porque ela já sabe. Ela já tá fazendo as promessas. Como ela é. Então, assim, apesar de que isso é de menos, mas quando a coisa eu não consigo, porque... Hoje ela entendeu, depois você vai me buscar, tá bom. Mas quando ela não está bem, não existe esse entendimento e esse parar. Dali a coisa já vira, né? Entendeu? Então, diante de qualquer desafio, eu estou ali clamando, Deus me ajuda, senão eu não consigo. Então, se eu tenho, vou trabalhar, eu também peço. São projetos, né? Que nem agora a gente está iniciando aí o ano, com o novo governo, que já falou que nós vamos, né, dos novos projetos. E eu estou, Senhor, nos orienta direitinho para que a gente faça um negócio... Direciona, né, para o que vai vir, né? Exatamente. Então, em tudo na minha vida é assim. E eu entendo que por isso eu estou de pé. E com saúde e fazendo, né? Se não fosse isso, não ia conseguir. Porque conciliar tudo isso... A Silene, as limitações que eu tenho... E a gente sabe quais são as limitações que a gente tem, eu sei quais são as minhas limitações, eu não conseguiria. Você divide o seu tempo assim? Você fala assim, não, agora eu vou ser mãe, então eu vou esquecer o restante e vou fazer isso. Daiane, como você organiza a tua rotina? É uma coisa que está acontecendo mais recente, porque a coisa era meio embolada, né? Assim. Era tudo ao mesmo tempo quando agora. Quando você faz o que você gosta, é muito difícil. Eu tenho isso pra mim, assim. Às vezes eu me vejo trabalhando muito mais. Eu falo, não, olha, eu preciso pôr um pé no freio, porque eu tô passando dos limites, eu penso assim. Às 11 horas tá mandando mensagem. 11 horas eu tô lá. A página era uma coisa assim. E não sou eu que tô mandando mensagem, eu tô recebendo a mensagem. Esses dias eu tava na praia, e aí eu deitei assim, aí não tava sol, eu deitei na canga, gente. Aí eu tava lá mexendo... fazendo um relatório. Aí o Jamerson, o que você tá fazendo? Eu falei, relatório. Aí ele, aí pelo celular? Eu falei, então, de uns tempos para cá, até por questão mesmo de qualidade de vida, né? Porque, embora eu consiga tudo isso, mas você vai tendo uma dor de cabeça, pressão, é isso, né? E você falou, opa, espera aí. Por exemplo, a PAG. A PAG era aquela coisa assim de que meu Deus, eu não preciso estar ali 24 horas. Primeiro que eu trabalho. E as coisas todas me preocupavam. Qualquer coisinha, um negócio, queria já resolver. Até por você não estar lá, talvez aquilo te angustiava mais. Exatamente. E qualquer coisa que chegasse já era um problemão. Agora não. Agora eu entendo que isso tanto é para o bem, primeiramente, da minha pessoa, como também da ONG. Eu falei, gente, peraí, a ONG não é minha. É importante eu não posso tomar posse, né? Assim. Eu me senti assim, talvez ali pela ideia, pela fundação junto com as mães, era como se fosse um filho que eu tinha que, né? Não, eu tenho que dar conta, sim, como a responsável. Sim, só. Entendeu? Ficar preocupada com o futuro, com isso. Porque senão você abre o olho e você já tá pensando nisso. Exatamente. Né? Então, hoje eu penso assim, eu tenho que fazer a coisa certa. Se eu estou indo pelo caminho certo, então vamos passo a passo. Pronto. Né? Não posso perder o foco. Então, assim, hoje eu estou naquilo. Hoje eu tenho que fazer tal coisa. Então, é essa tal coisa. Mas é difícil, assim, né? A gente fazer difícil. Isso. É um exercício. Tem que ser um exercício. Então, hoje eu posso falar que eu não consigo no 100%, mas eu estou me exercitando. Até para que eu tenha qualidade de vida, né? Já estou envelhecendo.
Você acha que a idade tá pesando? Ontem fiz 61 anos. Então, assim, eu preciso. Hoje eu tô assim, eu vou sentar. Eu quero. Agora é a hora do café, então eu quero saborear. Eu quero tomar o café. Então eu estou vivendo isso. Sim. Entendeu? Antes não. Eu almoçava resolvendo coisas, escrevendo, falando. Gente, né? Antes eu ia sempre almoçar e levava o celular. Aí depois de um tempo eu falei assim, eu não posso fazer, porque eu não conseguia estar com o telefone ali e não responder uma mensagem, não atender a ligação, sabe? Então eu falei assim, não, eu tenho que almoçar e o telefone vai ficar na sala. Não vou levar. Ontem eu estava indo à igreja. Aí, quando eu vi, cadê o celular? Esqueci o celular. Aí começou. Depois, calma, Silene, que bom que você esqueceu o celular. Você está indo para a igreja. Porque dá um desespero, né? Se você fala assim, alguém vai... Você acha que todo mundo vai te ligar. E eu fiquei bem. Teve um momento que eu até esqueci que eu estava, entendeu? Então, assim, hoje eu tô nisso, sabe? Eu não quero mais para o meu próprio bem. Então, se eu tenho uma preocupação com a Vitória, é para o bem dela. Aliás, se eu tenho uma preocupação, não. Se eu quero o bem da Vitória, então eu preciso agir assim. Sim. Para ela. Se eu quero o bem da paz, eu preciso agir você assim. tem que estar bem. Exatamente. Para que quem esteja à sua volta também fique bem. Para você até poder se dedicar mais, né? Cuidar também. Senão, se você cai, de alguma forma, quem depende de você ou está conectado a você também vai cair. A gente precisa também aprender que e não é um processo fácil, mas que na verdade nós não somos insubstituíveis, né? Exatamente. A vida segue, né? Cada um vai ter suas características, uma dinâmica de fazer, de acontecer, de trabalhar, mas a vida segue. Infelizmente, a gente só se dá conta disso um pouquinho depois, né? Então, digamos que eu comecei a amadurecer em todos esses aspectos. Sim. Aí. Tem coisas que eu fico assim, mas Silene, não precisava. Né? Eu também faço essas reflexões, né? Mas a gente aprende vivendo, não adianta, porque nem nós estamos falando isso agora das nossas vivências, mas certamente pessoas que agem da mesma forma que a gente agia, vai ter que viver para entender também essa dinâmica, porque Exatamente. Naquele momento acha que é aquilo que tem que ser feito, né? Faz Então, parte do processo. Falando da ONG, tem muitas coisas que nós queremos fazer, mas agora é assim, eu já não quero mais me descabelar por isso daí. Eu só quero saber que é um objetivo e que nós vamos atrás, mas se descabelar, não. Senão a gente... E tem uma cobrança, assim, que você percebe também, por exemplo, do seu esposo, nessa divisão de tempo, do filho... Olha, por incrível que pareça, da Vitória, né? Sim, a Vitória sempre, né? A Vitória, eu creio que não só por a questão de filho, mas até da própria síndrome, quanto mais tem, mais quer. Nunca a questão da atenção. Exatamente, Então, assim, se eu pensar que eu tenho que me aposentar para ficar com a Vitória, não. Entendeu? Porque... se eu ficar 24 horas, ela vai querer as 40. Ela vai querer 48. Exatamente. Então, melhorar, sim. A qualidade de tempo, sim. Mas são coisas que eu comecei a ver com o tempo. E por incrível que pareça, se é que eu posso tirar um lado bom daquele momento da Covid, foi perceber o que é isso. Porque nós estivemos ali dentro de casa. O tempo inteiro, O tempo inteiro. Então, eu comecei a ver, meu Deus, eu quero me aposentar? Será que eu quero mesmo? Será que eu quero agora? Já fez um test drive, né? Forçado. Será que eu quero, Foi um negócio terrível. E então, nós estávamos ali, e nós, professores, por incrível que pareça, é coisa que o povo não viu, mas nós trabalhamos muito. Sim. Porque você tinha que fazer os conteúdos, tudo e enviar, né? E então, eu tinha que fazer isso de madrugada, que eu não conseguia fazer com ela durante o dia. Então, eu quase não dormi. Era fazer o grosso ali, a parte pensante ali, né? Literalmente, 2 horas da madrugada, 2h30, e depois de dia só dar um acabado. Exatamente, acabar ali, né? Dar um retoque. Mas o pensar mesmo era quando ela dormia. Era complicado. Eu falei, meu Deus, eu não quero isso. Eu vou ter que ficar de madrugada, não sei mais se eu quero aposentar. Né? Mas, assim, voltando à questão da cobrança, eu posso falar que meu marido, ele não me cobra. E se tem uma das coisas que me ajudou abaixo de Deus, foi ele.
a paz, o trabalho. Então, porque, quer queira ou não, saiu um pouco do tempo dele, né? E hoje, ele sempre... Hoje, mais porque agora ele está aposentado, ele sempre me acompanhou, sempre deu uma força, nunca interferiu nesse sentido. Considerando a época dele de machismo puro, ou a idade, eu posso falar que eu não tive isso dele, né? Então, assim, eu fico muito feliz com isso. Eu tenho cobrança, sim, de alguns profissionais da pagem. Você não vai se aposentar para vir mais vezes, para ficar conosco? Eu olho assim, eu falo, tá. Não sei se eu vou aposentar. Não é bem isso meu objetivo na aposentadoria. Porque isso é um ponto importante. Às vezes a gente fica conversando com as famílias e elas... quando o pai da criança não abandona diante de um diagnóstico e vai embora, que ele permanece, ele às vezes cobra muito. Porque a mãe acaba ficando, às vezes não tempo integral, mas boa parte do seu tempo em demanda daquela criança, que necessita de várias, né, ajudas e auxílio ali na rotina. E, às vezes, o casamento fica esquecido e fica tudo em função daquela criancinha. É importante lembrar que ali tem uma esposa, que tem um esposo do outro lado, e que essa relação marido e mulher, família, não só em função... É importante ser mantido, né? Porque senão você cuida muito bem disso, mas outra coisa vai se acabando se você não alimentar também na sua vida, né? Sim. E tem uma questão que a gente colocou aqui, no seu olhar de mãe, né? Como que a sociedade tem que se preparar para lidar com a questão do autismo? E aí eu emendo uma outra pergunta. Você falou dois momentos, né? Um foi o apoio familiar, que foi fundamental nesse processo todo, e que também em algumas situações no seu prédio, por exemplo, a pessoas chamaram polícia por questões, né, de momentos de crise da sua menina. Que situações que mais te marcaram, assim, vindas de fora, vinda de pessoas? A gente já entrevistou outras mães e que relatam falas duras, pesadas, de críticas ou de... por exemplo, uma das mães falou assim, o que será que você fez para o seu filho ter vindo assim? Coisas assim. Você já passou por situações dessa? Então, são duas perguntas, né, para sintetizar. Como que você vê que a sociedade precisa se preparar mais para lidar? Outro dia eu passei por uma situação no shopping de um senhor idoso que não conhecia da situação e viu um menino com autismo tendo uma crise e foi tentar acolher, e aí o menino reagiu e ele saiu falando algumas coisas, né? E essa parte das vivências que você já teve de negativas, assim. Olha, eu posso falar que o preconceito... Eu nunca enfrentei, até antes da Vitória nascer, preconceito. Se eu passei, talvez não percebi, mas pela minha cor, né? Assim, então, mas nunca. Eu posso falar que eu tive, assim, um crescimento escolar sem nenhum tipo desse problema. A contar da Vitória, eu passei por dois tipos, né, de preconceito. Tanto pela cor dela, que ela puxou o meu marido, a família do meu marido, ela loirinha, olho verde, tal, bem diferente. Então, assim, eu me recordo que era pequenininha, no meu colo na praia, eu era babá, entendeu? Você não liga, deixa pra lá, tá? Então, você, às vezes, como que eu posso falar? A pessoa nem percebe o que está fazendo, né? Mas, nesse particular, quando ela estava, eu me recordo, ela tinha 13 anos, ela teve uma crise lá em Vicente Carvalho. Eu não sei dizer o nome da... Eu não sei dizer, não. Eu não sei o nome da rua. Era onde ficava a Eletro, ali tinha... Na avenida? Na avenida tinha uma ruazinha, umas ruazinhas... Travessinhas ali. Umas travessinhas.
E a Vitória teve crise, começou a gritar porque ela queria uma blusa lá. Enfim, e começou a puxar o cabelo, que o negócio era bem punk mesmo, bem agressiva. Saiu correndo. E eu, para a Vitória, ela atravessou a rua, quase o carro pegou. E paramos nessa ruazinha, porque foi onde ela atravessou, era antes da Pernambucana, entrou. E eu, para a Vitória. E aí, tinha umas mulheres, não sei se era casa, sobrado, porque é coisa muito assim. E falou que chamou a polícia de que tinha alguém tentando fazer alguma coisa com uma criança, certamente de pegar, né, levar a criança, né? E ali eu fui questionada. Eu falei assim, não, ela teve uma crise, eu sou a mãe dela. Mas imagina, vocês são tão diferentes que você é a mãe dela, entendeu? Então ali aquilo foi muito difícil para mim, né? E eu nem lembrava. Mais a ver com a questão racial do que até com a questão da deficiência. Exatamente. Não, e você já está numa situação que você está preocupada com ela, e aí você tem que dar explicação para os outros. Exatamente. Até lembrar que eu estava com documentação, sabe? A coisa foi tão assim, né? Surreal, né? Mas os policiais foram tiveram como que eu posso falar, um cuidado. Eles, que muito pelo contrário, me acalmou. Tá. Eles perceberam a situação, diferentemente de quem, ao invés de estar preocupado se a criança fosse atravessar e ser atropelada... Exatamente. Então, assim, essa questão racial foi bem, né? Agora, na questão mesmo dela, nós pegamos o ônibus, ela também era... Nossa, não era adolescente ainda, não sei se 8, 9 anos, por aí. Acho que 9 anos. 9 anos, que eu me lembro de um detalhe agora. Então, nós subimos ao ônibus e a Vitória... E o ônibus cheio, era 55 ainda, aqueles ônibus que vinha 55, 30... Ele vinha cheio. Aí ela falava assim, Vitória quer sentar. Levanta, homem. Levanta, mulher. Porque quando ela não conhece, ela fala homem, ela fala mulher, criança. Levanta, criança. Vitória quer sentar. E ninguém se levantava para a menina sentar. E eu já comecei assim a passar mal, porque... Você não sabe o que faz nessa hora, né? Exatamente, porque quando ela fala, por exemplo, se ela está quietinha, o autismo dela, ela não tem nenhuma deficiência física, assim, Sim. Né? Então, não tem nada. Mas quando a Vitória fala, ela não precisa fazer mais nada, que só pela ecolalia, pela fala dela, você já percebe que ela... A comunicação, tem algo diferente. Exatamente. E a forma como ela falava. E nada. Aí, nisso, ela não estava bem. As pessoas sentadas, e eu me lembro que tinha uma senhora, assim, nós estávamos aqui pegando segurando, né, na cadeira, e tinha uma pessoa, duas mulheres sentadas, uma mulher com coque, ela pegou o coque da mulher e trouxe, a Vitória quer sentar. E ali gerou um tumulto. Eu, na mão dela, puxando para ela largar, soltar. A mulher para trás assim. E as pessoas foram em cima da gente. O motorista parou. E, por favor, desça. E me fez descer do ônibus com ela. Gente, eu não tive atitude nenhuma. Porque naquela hora... Aí eu desci com ela. Nisso ela tinha uma mochilinha que caiu ali no meio do tumulto. Nós descemos e alguém jogou a mochila pelo vidro. Meu Deus. Entendeu? E ela só piorou. Nossa. Né? E aí você, no meio da rua, num outro local que não era onde você ia descer. Bem antes. Eu lembro que eu desci com ela do ônibus, que ela dando piti pelas duas mãos dela, meio que até arrastando ela. Não chegou a arrastar, mas... Conduzindo que ela queria. Segurando as porque duas mãos. Porque ela queria ficar dentro do ônibus. Para ela não fazer mais nada com ninguém. Nisso, quando a gente desce, eu solto uma mão dela para pegar a mochila que jogaram, ela vai com a outra mão e pega o meu cabelo. Ai, e ela nunca tinha feito isso. Aliás, foi a única vez. Com 9 anos, ela já media força comigo. Porque a Vitória, quando ela... começou a desenvolver a agressividade, quando ela está agressiva, eu não tenho força para ela, né? E aí ficou nós duas ali. A minha atitude, primeiro que aquele ônibus, eu fiquei um tempo sem conseguir entrar no ônibus,
Porque para mim, qualquer ônibus era aquelas pessoas, era aquele ônibus que eu... Ia acontecer aquela situação ia de acontecer. novo. Aí eu que precisei de um tratamento psicológico na época para poder entrar em ônibus de novo, né? E nisso, ali, naquela condição que ela foi no meu cabelo, eu fui no dela. É porque Olha a condição. A reação, né? Porque aí ficou as duas ali. Eu solto o meu cabelo. E as pessoas na rua? Porque aí acha que é uma briga. Exatamente, as pessoas... Uma mulher contra uma criança. Eu acho que pensaram, duas loucas, a mãe ali, entendeu? Fez Tá batendo na criança, tá batendo sei na lá, criança, né? Mas eu não... Ninguém foi uma coisa assim, abordar. eu solto o meu cabelo. Aí deu uma puxadinha. Ela foi e soltou. Foi uma coisa muito... em meio ao tumulto. Sim. Foi uma coisa que eu tive, como que eu posso falar? Tanto é que eu estou falando aqui. Uma atitude que não era para ter, mas uma atitude controlada, de ela sentir... Talvez, eu vou fazer ela sentir para ela exatamente. Entender o que eu estou falando, né? Então, isso marcou muito. Foi, assim, o momento mais marcante na minha vida, junto com a Vitória. Se você me perguntar quem era o motorista, como era o ônibus, como era... não lembro, porque o que marcou mesmo foi o que eu senti de vergonha, eu senti muita vergonha, constrangimento, entendeu? Sem saber o que fazer ali. E tanto é que nós descemos muito antes, eu moro lá perto do Carrefour, a gente foi ali no início, um pouquinho depois do Pão de Açúcar, fui andando com ela. Imagine que eu ia pegar outro ônibus, demorou muito tempo. Então, assim, isso nunca mais aconteceu, foi a única vez nesse sentido. Mas ali deu para ver a resistência das pessoas quando ela falou, a falta de... Será que ninguém percebeu? De sensibilidade, ali, né? De respeito, de entender o que é isso, entendeu? De ter um acolhimento. Então, eu acho assim que isso falta muito hoje em dia. Essa sensibilidade das pessoas, entendeu? A escuta, acolher. Aí eu já estou generalizando. Sim. Então, eu acho que nós considerando a pessoa autista, olha, deficiente de forma geral. Sim, exatamente. Estou falando de autismo por causa da página que é de autista, mas aí isso é de forma geral. A família precisa de acolhimento, precisa de escuta, precisa de sensibilidade por parte da sociedade. Ou seja, de forma geral, o amor mesmo, que o amor ele se traduz, eu amo, eu amo, eu amo. Gente, o amor não é o quanto você beija ou o quanto você abraça. Eu sempre falei isso. É a atitude. Sim. É a atitude para com o outro. Uma doação, se negar nesse momento, né? Se doar nessa forma de entendimento, de escuta. Então, por mais que nós pudemos avançar, né, na nossa sociedade, aí, falta muito nesse aspecto. Então, eu vejo assim... Eu, particularmente, vejo que é um disparate. As leis estão lá na frente e o meu caminhar para colocar em prática essa lei está bem mais atrás. Elas existem, mas... As atitudes, né? O atitudinal, exatamente. Né? Que a gente fala que realmente tem uma diferença, uma discrepância gigantesca. Eu, uma vez, passei por uma situação... Costumava passar, às vezes, em fila ou dentro de ônibus também... porque eu tenho deficiência física e eu sentado, a pessoa não estava percebendo nada. E eu estava num ônibus, uma vez vindo de Santos, eu estava voltando do trabalho, o ônibus apinhado de gente, eu estava nas cadeiras reservadas para pessoa com deficiência, ou idosos, ou gestantes. E aí mas estava muito cheio. E tinha uma outra pessoa que também teria direito, tanto quanto eu, né? Mas eu estava ali e... eu sei o quanto também ia ficar difícil para eu ficar em pé naquela situação e eu estava sentado. Aí tinha um policial militar dentro do ônibus. Aí o cara começou a falar um monte de bobagem. Folgado, porque tá sentado, porque não tá vendo, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Aí aquilo foi me... Aí eu falei, quer saber? Eu vou levantar. Aí levantei. E aí a pessoa sentou. Primeiro falou, não precisa. Eu falei, não, pode sentar. Aí levantei. Aí quando ele viu, aí ele levantou porque quis, porque eu não falei nada. Deus. Olha, vou lhe falar que eu era um moleque, vamos dizer assim, eu tava recém-formado, tava na faixa de 21, 22 anos. Se fosse hoje, a coisa tinha engrossado de uma outra forma. Primeiro porque eu já ia ter respondido para ele naquele momento
o porquê que eu estava sentado. E a forma como ele conduziu depois a situação ficou pior ainda, né? Então você vê que realmente... Eu podia só ter ficado quieto, né? Ou até até indagar, pô, você não tá vendo que é o lugar tal, né? Mas o cara ficou falando graça pro mundo escutar e depois continuou falando porque viu que estava errado e quis se justificar. Ele não quis dar o braço a torcer. No mínimo ele tinha que pedir desculpa e parar, não falar em fila de banco, de tudo, Sim. assim. Já passei por várias situações, né? Das pessoas indagarem o porquê que tá naquela fila, né? Teve uma vez uma senhora, eu lembro que começou a falar assim, não, porque essa fila... aí, principalmente idosos, né? Porque essa fila é dos aposentados. Dos aposentados. Aí, tipo, por que você tá aqui? Aí eu olhei pra fila e falei assim, ó, tá vendo aqueles desenhozinhos ali? Aí tem o idoso, tem a grávida, eu não enquadro em nenhum dos dois, né? Acho que não. Tem o outro, né? Então, sou eu. Aí o outro a pessoa... sou eu. O cadeirante tá ali. Na época nem entrava a questão do autismo. Isso tô falando de 30 anos pra trás. Aí a pessoa, tá, desculpa. Pô, precisa, né? Não tem sentido uma coisa dessa, né? Exatamente. E você imagina o autista, principalmente se ele for mais leve, digamos que não aparece, né, no seu físico, o que as mães não passam, gente? Porque não tá ali, né? Eu, particularmente, com a Vitória, eu não faço valer isso, a não ser que seja muito necessário. Mas se ela estiver de boa, eu fico na fila com ela. Fico, às vezes um ou outro fala, você não quer passar? Não, até para treiná-la também, né? Agora, quando eu vejo que ela está um pouco agitada, mas tanto para treiná-la como para evitar situações, né? Porque é muito desagradável. É que chega uma hora que você não quer ficar se justificando para todo mundo, né? Quais as palavras que você usaria para definir a sua relação, o seu vínculo com a Vitória? Uma missão. Uma missão. A Vitória, na minha vida, ela é um grande desafio, mas uma missão também. Uma missão por tudo o que aconteceu nessas circunstâncias, né? Dela, desse caminhar, dessa procura, e da PAAGE. Então, eu vejo como uma missão. E a Vitória, eu vejo que muitas coisas que hoje foi possível na minha vida, de crescimento, foi através dela. E eu posso falar que sobre o amor. Literalmente, eu aprendi a amar mesmo com a Vitória. Porque o amor sendo algo que a gente suporta, né? Que a gente se doa. A minha concepção de amor, né? Aquele amor foi através da Vitória mesmo. Que a Vitória é um grande desafio onde eu tenho que me doar todos os dias. E às vezes não recebe nada em troca disso. Sim. Né? Um amor incondicional, né? Não, às vezes não, quase sempre. Não. E ela não tem noção. Ela não tem noção nenhuma. Porque a minha filha, como eu disse, ela não é leve, ela não tem noção. Então, assim, olhar para ela e ver as necessidades, que nem hoje, tchau, Vitória. Ai, me deu um negócio assim, falo, nossa, ou eu fico, às vezes, pensando nas mães, né, típicas, né? Que quer os seus filhos ali, perto, não solta, não, né? Aí eu fico, elas não sabem de nada. Porque o filho que fica é esse filho. É assim, que precisa da gente, que tem as suas limitações. E eu não queria que ela ficasse, eu queria que... Entendeu? Que ela pudesse ter as escolhas exatamente. dela, né? Aí depois eu vendo ali tão dependente de mim, me doeu, sabe? Eu, tchau, filha, um beijo. Tchau, mãe. Eu vou te buscar. É difícil lidar com essas... Porque, assim, eu não sei se os meninos também, né? Eu sou mãe de menina, mas a gente faz projeções, assim... até em marcos da vida dos nossos filhos. Por exemplo, a menina vai fazer 15 anos. Você teve isso também? Eu projetei tal coisa para a Vitória, não aconteceu, ou não aconteceu da forma que você gostaria. Como lidar com isso? Eu posso falar assim, que projetar alguma coisa dela, considerando a normalidade, não sei se eu estou usando aí a palavra correta, né? Me desculpem todos se de repente eu não estiver aí usando as palavras mais corretas.
Eu nunca tive isso, porque logo de bebê eu já percebi. Então, assim, a minha preocupação era o que tem e vamos cuidar. Eu falo, Deus, obrigada por ter isso dentro de mim. Porque eu não posso, em nenhum momento eu não sou culpada de ela não ter tido o que ela teve no momento certo. Né? Não fui a mãe que não quis ver, que não aceitou e que fechou os olhos. Muito pelo contrário, eu enchi a paciência dos médicos, acho que foi isso que... né? Mas assim, o que eu projetei foi dentro do que ela é. Por exemplo, eu queria muito que a Vitória fosse alfabetizada. Não sei se por estar dentro da escola, por ser professora, e aquilo me doía. Então, assim, eu comecei a perceber que eu estava com aquilo na cabeça, eu não largava a mão. Por quê? Com 7 anos não conseguimos. E eu pensava assim, mas tem classes que eu pego tem uns aluninhos mais velhos, não tem importância. Se ela, que demora um pouquinho mais. Ela vai conseguir o ano que vem. Com 9 anos, nada. Mas 10 anos, ela fica lá no fundo da sala, ela vai ter... não, conseguimos. Com 11 anos, com 12 anos, aí eu pensava assim, mas não tem importância. Ela vai para o supletivo, porque eu sempre dei aula à noite no antigo supletivo, que agora é EJA. Ela vai para a EJA. Era o supletivo que depois para... Ela vai. E não. E aquilo, eu começava a ficar muito triste com aquilo, e eu que começava a pensar, mas ela não tem condições de ir sozinha, mas não tem importância. Eu coloco ela na EJA e eu acompanho. Porque tem casos de ter assim, né? Sim. Acompanho, não tem importância, mas ela vai conseguir. Eu me lembro que uma vez teve um evento no sindicato dos funcionários públicos à noite. Eu até esqueci qual foi o evento, lá estava eu. No que eu estou passando assim, eu vejo uma salinha lá, tão assim, todo mundo quieto, lendo. Aí eu vi que era de adultos, que era uma classe ali, eu não sei se era aquele do Alfabetizando Brasil, não sei qual era o projeto. Aí eu falei, olha aí, a Vitória vai participar disso daí, porque como ela não tem condições de ficar na escola, que beleza. Gente, eu não estava conseguindo ver que a Vitória não, porque eu queria isso para ela. Expectativas Entendeu? suas. Exatamente. Até quando eu comecei a ver que não, que o que eu consegui com a Vitória de desenvolver a vida, né, atividades de vida diária, já é um ganho com ela, mas demorou para isso acontecer. Entendeu? E assim, até hoje ainda sinto um negocinho ao falar disso, né? Mas hoje já é mais tranquilo isso daí. Hoje eu consigo entender que tem deles que sim, tem deles que não. O importante é que haverá ganhos em outras áreas, né? E vamos trabalhar nisso. Então eu vejo que eu, como mãe, né? Foi uma coisa assim que eu projetei, que eu quis e que não aconteceu. Né? Qual a mensagem que você deixa para as famílias das crianças, dos jovens com TEA? Ame o seu filho. E como eu disse, amar é se doar. Você ir até o fim. A nós não nos é dado esse direito de chega, parei, cansei. Não, por isso que eu falo que tem que ser amor, porque só amor é que faz com que a gente se entregue desta maneira. Porque isso para o deficiente de forma geral. E no autismo, eu falo assim, por quê? Qual é a particularidade do autista? Seja ele leve, seja moderado, seja suporte 1, 2, a terminologia que quiser usar. Todos eles vão até onde você, como pai, como mãe, como família, como sociedade, possibilita ele. Por mais inteligente que ele seja, ele depende aí desse comando, né? Sim. Então, vai. Se você falar, fica. Então, por isso que eu falo, nós temos que ajudá-los e a gente não pode parar. E parar isso só mesmo com amor. Tem que esquecer todo o resto, todas as frustrações, tudo aquilo que queria, não. E prosseguir com ele até o final. Muito bom. E a gente está chegando perto do fim, né, desse bate-papo, que acho que foi enriquecedor, muito importante. Eu só agradeço, viu? Muito bom. Tudo que você nos falou só fez crescer a admiração que eu tenho por você. Obrigada. E a Dai também. Para quem ou para o que
você deixa o seu like? Olha, o ano passado... Não foi o ano passado. Este ano, eu estive em um fórum lá em Santos sobre autismo. E eu achei uma coisa... Mas eu falei, puxa, que 10 isso daí. Que 10. Porque, geralmente, o que acontece? Considera, porque era de autismo, né? De autistas. E a gente faz reuniões com os pais é 1, 2, e olhe lá, que geralmente é mães. A gente fala, tanto é que eu falo assim, foi formada associação por um grupo de pais. Cadê o pai? Tinha alguns homens, não vou falar que não tinha, mas é em um número menor. E eles estavam com a campanha O Pai que Fica. E todos eles estavam, os médicos, todo mundo com uma camiseta, hashtag eu fico. Nossa, eu dei, só faltei levantar e aplaudir aquilo lá, né? O pai que fica. Então, isso é muito importante que se haja não só o que eles fizeram, mas que isso se espalhe, que vá, porque precisa disso. E aí a gente pode colocar na pessoa do Ari, né? É verdade. Personificar. Hashtag pai que fica. Pai que fica. Né? Marido ficou. É isso aí. Isso aí, importantíssimo. E pra quem você dá um dislike? Pra violência. É uma coisa assim que... Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu falei assim, Ari, quanta violência. Quanta violência que se a gente não... se a gente der lugar a isso, você tem medo até de colocar o pé para fora de casa. Né? Então, eu acho assim que no século em que vivemos, em pleno século XXI, o ser humano, nós não estamos mais na Idade Média, nós ainda praticando o que nós praticamos, né, como ser humano, é inconcebível. Parece que a gente tem horas que volta lá no passado, né? Que a gente está naquele momento que ainda os filtros não existiam como existe hoje e ainda tem tanta gente vivendo da mesma forma. Sua leitura é perfeita e retrata uma dura realidade que a gente ainda encara, né? E quando você não estiver mais aqui, como que você gostaria de ser lembrada? Uma palavra só ou pode ser duas? Pode ser duas. Uma como uma mulher perseverante na fé, que isso, assim, eu sou desde que eu me conheço por gente, digamos assim. E segundo, como uma mulher que luta mesmo pela causa autista. Assim que eu gostaria de ser lembrada. Perfeito. Obrigado, Silene, por ter topado participar com a gente. Foi muito bom conversar com você, conhecer um pouco mais da sua história, da sua trajetória. A gente estava conversando aqui, a primeira vez que eu visitei a PAAGE, eu ganhei 2 presentes. Uma camiseta, essa eu ainda não tenho mais, e uma folha de cerâmica feita num projeto lá, e eu tenho isso guardado comigo até hoje, decora a minha sala, na sala de casa, com muito carinho, eu tenho uma admiração profunda pelo trabalho que vocês realizam. Obrigado por ter topado. Muito obrigada, viu, por ter aceitado, ter vindo. Eu tô aqui numa mesa de chefes, gente. Que nervoso. Tá todo mundo junto. Não tem e olha, chefe, não. O que eu posso dizer é que quando eu fui convidada, eu não imaginaria que fosse assim. Vocês me fizeram reviver coisas assim que já estava, né? Assim, mas que adormecido, foram exatamente. Talvez. Foi muito bom mesmo. Na verdade, história de vida aí, né? E assim, eu que agradeço. Muito obrigada. Foi muito legal. Foi muito bom estar com vocês. Com certeza, a sua história de vida vai ajudar outras famílias que vão estar assistindo a gente, outras mães, outros pais que ficam e que vão se espelhar de que não é fácil, mas existe um caminho, né? E que cada um vai buscar o direcionamento na fé, no apoio, na família, no amor. E que o amor é importante, a gente não pode esquecer disso, que ele vai fazer muitas coisas acontecerem. E isso aqui que a gente está fazendo é muito importante. Talvez na nossa vida e na vida de outras pessoas que estão assistindo, a gente vai conseguir fazer a diferença. De pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Obrigada, gente. E que Deus abençoe o trabalho de vocês. Amém. Né? Sucesso para vocês. Obrigado para nós todos. Obrigado, Dai. Obrigado a cada pessoa que nos assistiu. Ao Luciano, que está aí na operação das câmeras, na parte da produção. E sempre a gente termina ou com uma fala ou com uma música, e eu estava pensando em como terminar, e eu acho que até indo ao encontro dessa colocação que você fez ao final, né, dos pais que ficam, mas que normalmente são as mulheres, né? E aí eu vi que tem uma música chamada Maria Maria, do Fernando Brant e do Milton Nascimento, que representa isso, e é uma parte dela
que eu vou colocar para vocês. E fala assim: mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria Maria, mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho, sempre. Quem traz na pele essa marca, possui a estranha mania de ter fé na vida. E assim, com fé na vida, fé em Deus, a gente segue adiante. E nos próximos episódios a gente convida você a estar conosco, porque boas conversas acontecem aqui. Até o próximo.